Continuando a lista, vamos à questão número 3. Função prima. Recebe por parâmetro um valor inteiro e positivo e retorna o valor 1, caso o valor seja primo, ou 0, caso contrário. Então vamos lá no deve. Vamos implementar aqui uma nova função prima. A questão diz que a função recebe por parâmetro um valor inteiro. Então aqui no parâmetro, dentro dos parênteses, eu vou botar um valor inteiro. Pronto. E a questão diz que ela retorna 1 ou 0. Então o retorno dela também é inteiro. Resposta, vou chamar de retorno de resposta. E aí eu vou ter que fazer a variável que eu vou retornar é inteira, a função tem que ser inteira. Só lembrando aqui que a assinatura da função a gente tem que copiar e colar lá em cima com o ponto e vírgula. Essa função ela tem o objetivo de ler um número inteiro e dizer se ele é ou não primo. Então vamos fazer o código aqui da função. Para saber se o número é primo, você tem que saber quantos divisores ele tem. Então eu vou ter que fazer um laço que começa de 1, enquanto for menor ou igual ao próprio número, somando de 1 em 1, que faça o seguinte: se esse número que está andando no laço aqui vai funcionar como divisores, então ele vai andar de 1 até o número que eu quero testar. E eu vou verificar se algum desses é divisor do número. Então, se o número na divisão por esse número que está andando aqui no laço tiver o resto igual a 0, significa que esse número que está andando no laço, que eu chamei de i, é um divisor do número que a função recebeu. Então, eu vou fazer assim: divisores mais. Então, eu preciso de duas variáveis. Essa variável i, que é a variável que está usando no laço, e essa variável divisores, que vai contar quantos divisores do número tem. E ela vai começar com 0, né? Então, eu vou andar de 1, recapitulando, de 1 até o número que eu recebi, verificando quantos desses números são divisíveis pelo número que eu recebi. Então, se o resto da divisão do número que eu recebi pelo número do laço for 0, significa que esse número do laço é um divisor. Então eu somo aqui a quantidade de divisores. No final do laço, que é aqui fora, se o que tiver em divisores for exatamente 2, significa que o número é primo, né? Porque ele só tem 2 divisores. E aí eu posso então fazer resposta recebe 1, porque o enunciado pede para retornar 1 caso o valor seja primo. Então, se a quantidade de divisores for 2, a resposta recebe 1. Se não, é porque ele tem mais de 2 divisores. Então, a resposta recebe 0, já que o enunciado pede para retornar 0 se não for primo. Pronto, esse é o meu código que diz se o número é primo ou não. E aí, no final dele, eu faço o retorno da variável resposta, que ou tem 1 ou tem 0. Agora, aqui no código principal, no main, eu tenho que fazer o case 2, né? Case 2 do menu, que é justamente para verificar se o número é primo. Então, eu tenho que pedir no usuário digital um número, digite o número para saber se é primo ou não, e eu tenho que ler esse número. Eu já tinha uma variável. Não, eu não tinha uma variável inteira ainda, então eu vou declarar uma variável inteira chamada número, e aí vou ler essa variável aqui, e na sequência eu vou passar para a função primo, enviando a variável 1 que eu acabei de ler. Essa função primo, ela retorna um valor inteiro, então eu tenho que ter alguém aqui para receber o resultado da função. E esse alguém, essa variável que vai receber, tem que ser inteira, já que a função retorna inteiro. Então eu vou criar mais uma variável
que pertence só à função. E dentro do main eu tenho outra declaração que pertence só ao main. Então elas podem ter o mesmo nome, mas são variáveis diferentes. Não são a mesma variável, certo? Então, para deixar isso bem claro, o nome dela aqui vai ser resposta 2, resposta 2, resposta 2. Então, são variáveis diferentes, que podem ter o mesmo nome. Então, eu vou executar. Antes de executar, está faltando um break aqui, do caso anterior, assim como está faltando um break desse caso. Agora sim, compilando. Fechando a chave aqui do switch, que é o que está faltando, né? Compilando novamente. Agora sim, opção 2.